Quando você escuta a palavra China, o que é que lhe vem à cabeça? Um chinês comendo morcego, um chinês fritando um pastel de flango, ou então um chinês bilionário, dono de uma multinacional e praticando coito com o homem ocidental. Mas brincadeiras à parte, fato é que existe toda uma propaganda pró-China, especialmente esquerdistas que colocam a China lá em cima e nossa, a China é exemplo, a China é referência. Acontece que a situação econômica da China não vai nada bem e vai ficar ainda pior com as tarifas impostas por Donald Trump. Eu nem vou entrar na questão política de que você não pode falar mal do governo chinês, isso valeria outro vídeo. Vamos focar aqui na parte econômica. Eu vou trazer aqui 5 provas, 5 dados de que a economia chinesa vai de mal a pior. Mas antes da gente começar, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Para você não custa nada, mas pode ter certeza que para mim me ajuda bastante. Vamos então para a prova número 1 das 5. Fica comigo que são 5. Prova número 1, a fuga do investimento estrangeiro. Eu peguei uma referência aqui de um centro de pesquisa independente na Polônia. Inclusive a Polônia é um case bem interessante pra gente analisar também, mas que mostra aqui a saída de investimentos estrangeiros, né, na China. O link eu vou deixar na descrição aqui para vocês, tá? Mas veja o seguinte, que em 2024 teve uma saída de investimentos estrangeiros que somam 84,6 bilhões de yuan. A pergunta que fica é, se lá é tão bom, por que os investidores estrangeiros estão saindo de lá? Ocorre que esses investidores estrangeiros estão vendendo ativos chineses em busca de ambientes mais estáveis. Aqui pegando uma outra fonte também para vocês. O investimento estrangeiro na China despencou 27,1% em 2024, ampliando a queda de 8% em 2023, registrando o maior declínio de investimento estrangeiro direto já registrado com dados desde 2008. Então esses dados aí você já manda para aquele seu amigo esquerdista, se é que você tem amigo esquerdista, né? Eu não tenho e eu falo isso abertamente que para mim, a amizade de esquerdista não me acrescenta em nada. Pra mim é tudo fracassado, tudo gente que não presta, entendeu? Mas caso você tenha, né? Se você encontrar alguém aí defender o China, você fala, ué, mas se é tão bom, por que tem tanto investimento estrangeiro, investidor estrangeiro saindo de lá? Prova número 2. A renda dos chineses. Aqui a renda per capita, a informação que nós temos da renda per capita em 2023 foi de 13.400 dólares. Se a gente comparar a renda per capita de um chinês com um americano, e aqui eu falo americano mesmo, tá? Porque falar estadunidense é coisa de esquerdista. Mas comparando aqui esse mesmo dado referente ao mesmo ano para os Estados Unidos, a renda per capita foi de 80.300 dólares. Então, 80.000 dólares e 300. Isso daqui é muito importante, tá, gente? Porque esse dado aqui é a renda média anual de um habitante em cada país. E nós vemos que Estados Unidos ainda, esse dado é muito maior para os Estados Unidos do que para a China. Será que isso explica por que tanta gente quer morar nos Estados Unidos, né? Tanta gente atravessa a fronteira, arrisca a própria vida, querendo viver o sonho americano. Isso é uma coisa que o comum não consegue entender, né? Porque se os Estados Unidos fosse tão ruim assim, por que tanta gente ia querer morar lá? Eu falo abertamente que eu amo Estados Unidos. Amo. E eu sei que eu irrito muita gente falando isso. Aliás, se você desconfia que alguém é comuna, que alguém gosta de China, esquerdista fez o L, eu lhe convido, eu lhe faço uma proposta. Você chega pra essa pessoa e fala que você tem muita vontade de conhecer Miami, por exemplo. Faça esse teste. Fale que você quer conhecer Miami e observe a reação. A reação será: ai, mas Estados Unidos pra quê? Ai, ali é só compras. Como se não tivesse mais nada pra fazer nos Estados Unidos, né? E, no geral, comuna não gosta dos Estados Unidos. Se você quiser irritar um comuna, fale que você gosta, fale que você quer conhecer uma determinada cidade nos Estados Unidos e observe a reação. É sempre bom irritar comunas. Um dia sem irritar comuna é um dia perdido. Pra mim, é um prazer. Prova número 3 da decadência da China e de um possível colapso econômico mais cedo do que a gente imagina. A desvalorização do yuan. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal que eu vou deixar pra vocês explicando essa questão da
das tarifas, tudo que aconteceu. O título é A China tomou no yuan. E o ponto é o seguinte, se a gente olhar aqui o gráfico do dólar versus o yuan, seria como se a gente estivesse olhando o real versus o dólar, sabe? Tipo assim, a visão seria a visão do chinês em relação ao dólar. Veja que o yuan, ele caiu em relação ao dólar nos mesmos níveis desde 2007. Isso daqui também é uma resposta para aquelas pessoas que falam assim: ai, dólar já era. Eu acredito na desdolarização e eu não vou colocar o meu dinheiro em dólar porque o dólar não é mais a moeda, né? Geralmente quem fala essas coisas, você vai olhar até a carteira 100% em real brasileiro, que é uma moeda lixo, uma moeda que não tem demanda global, uma moeda nas mãos de um governo esquerdista, nas mãos do presidente do Banco Central keynesiano. Então assim, a pessoa tá falando de desdolarização, de a queda do Império Americano e deixa todo o dinheiro no Brasil, muitas vezes comprando ações do Ibovespa, comprando COI, CRA, um monte de lixo, entendeu? Mas não, eu sou culto, eu falo da desdolarização. Fala sério, né, gente? Acorda pra vida. Tudo bem, a gente pode até discutir alternativas ao dólar, moedas melhores ao dólar em termos de propriedade. A gente pode voltar aí na época do padrão ouro. O ouro sim foi uma moeda, foi a melhor moeda da história da humanidade. Ok, a gente pode discutir isso, falar lá do que aconteceu em 1971. Legal, mas entenda que esse tipo de discussão ainda não reflete a realidade. O dólar ainda é a moeda global. Como diz o Sérgio Alberic, ele fala assim, tem uma frase que é muito boa, que é assim: o dólar é a camisa menos suja do cesto de roupa suja entre as moedas fiduciárias. Então, essa história de ficar negando o dólar, e muitas vezes alguém que tem só dinheiro no Brasil, eu não consigo entender. E trazendo aqui alguns dados referentes ao dólar, lembre-se que o dólar ainda é a moeda de reserva global, é usado em 53% de todas as faturas de comércio internacional, 80% das liquidações comerciais interregionais e 58% das reservas cambiais globais. Quando eu falo para as pessoas, você tem que ter dólar na carteira, pelo menos 30% do seu patrimônio em dólar, aí tem gente, ai não, mas o dólar... Não adianta discutir com essas pessoas, entendeu? Eu falo para todo mundo, você tem que ter pelo menos 30% do seu dinheiro fora do Brasil. Não fica aí assistindo aquela esquerdista lá da Natália Arcuri, fica aí comprando COI com o seu assessorzinho da XP, fica aí, entendeu? Comigo não. Prova número 4 de que a economia da China não vai muito bem das pernas são as cidades fantasmas. Vocês já viram as cidades fantasmas aqui? É um negócio impressionante mesmo que acontece. O que me vem à cabeça quando eu olho esses vídeos de cidades fantasmas na China é a materialização da teoria austríaca dos ciclos econômicos. O que diz a teoria dos ciclos econômicos? Após um estímulo governamental como resposta à crise financeira global, a China está afogada em investimentos improdutivos financiados com crédito fácil. Então essa teoria, a TASE, a teoria austríaca dos ciclos econômicos, fala justamente das distorções provocadas por políticas econômicas intervencionistas que geram desperdício de capital. Porque quando a gente vê essas cidades fantasmas, tudo isso aí é um desperdício, né? Olha quanto trabalho foi empregado aquilo pra nada. Nós também podemos falar de investimentos mal orientados, o que os austríacos chamam de malinvestments, né? Então, o governo chinês, quando ele buscou o crescimento a qualquer custo via crédito, isso deu um falso sinal às empreiteiras, governos locais e investidores, levando a uma má alocação de recursos. Hoje, os estoques habitacionais e comerciais na China estão muito acima da demanda real. Vejam esse dado aqui de 2023, mostrando que 648 milhões de metros quadrados de imóveis residenciais encalhados, ou seja, não vendidos. Eles foram construídos, mas não foram vendidos. E aí, no que diz respeito a essas construções, foram geradas e incentivadas pelo crédito fácil, o Mises aqui na página 639 diz o seguinte: seus projetos são irrealizáveis por conta da insuficiência de bens de capital. Projetos irrealizáveis, por exemplo, construir um monte de casa, mas ninguém comprou, ou então parou a obra no
no meio. Fracassarão mais cedo ou mais tarde, sim. Cidades fantasmas são um fracasso. O inevitável final da expansão de crédito torna visíveis os erros cometidos, totalmente. Quer dizer, visíveis nem para todo mundo, para os esquerdistas ignoram isso aqui, ele acha que tá tudo bem. Há indústrias que não podem ser utilizadas porque eles faltam fatores complementares que ainda nem são produzidos. E aqui essa parte é muito clara. Há instalações cuja construção está paralisada por ter ficado óbvio que são antieconômicas. É exatamente o que a gente vê nas cidades fantasmas da China. Uma prova número 5 da decadência econômica chinesa, da economia chinesa, é a produtividade em declínio. Toda essa era de crescimento fácil, de mão de obra jovem abundante, de investimentos, isso daí ficou para trás, porque agora incrementos no PIB exigem volumes de crédito cada vez maiores. Então, se a gente olhar aqui de 2010 a 2019, o crescimento da produtividade total dos fatores na China diminuiu muito. E hoje, segundo dados do Banco Central Chinês, compilados por diversos analistas, em 2024, olha só, isso daqui é muito relevante, foram necessários 5,52 unidades de dívida para gerar uma unidade de PIB. Isso em contraste a cerca de 2 a 3 unidades de dívida por uma unidade de PIB na década anterior. Como que alguém chama isso de desenvolvimento? Como que alguém chama isso de prosperidade? Sendo que precisa cada vez mais de dívida para gerar o incremento no PIB. Uma coisa que precisa ficar clara aqui nesse vídeo é que, embora tarifas não sejam boas para a economia, entenda que toda a mídia vai ficar concentrada no Trump, naquilo que o Trump está fazendo e na guerra comercial que os Estados Unidos está promovendo hoje. Só que a maior ameaça à economia chinesa começou por uma bolha financeira criada por eles próprios. Então, existem diversos fundamentos que explicam um possível colapso da China em breve. A China não é tudo isso que a esquerda tenta vender. É óbvio que, como qualquer país no mundo, tem a parte legal, a parte ruim, mas não é toda essa prosperidade. E a prosperidade que existe é baseada em dívida. E se você ficou comigo até aqui, comenta um eu fiquei. E eu também vou deixar um vídeo aqui sobre como investir em metais preciosos, porque se existe uma coisa que você tem que ter na sua carteira, especialmente em momentos de crise, de instabilidade, de possível recessão econômica global, são metais preciosos. Então eu vou deixar o link aqui para vocês assistirem o vídeo. Muito obrigada, pessoal, e até o próximo.